Estamos aqui mais uma vez com o programa Espírita Caminhos do Infinito e vamos começar, como sempre, lendo uma mensagem. Hoje leremos uma mensagem deste livro, Transição Planetária, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. A mensagem é uma oração. Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos Sumérios, alguns de nós demos-nos conta do alto significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, tomamos conhecimento da verdade dos seus mistérios para logo os abandonarmos, seguindo as turbas guerreiras de Dario ou de Salmanazar, conquistando terras e disseminando a morte. A nossa foi então a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas e sem nome na Babilônia e no Egito, que nos fascinaram com seus templos faustosos, arrastando-nos depois para as derrotas sangrentas com as Tíages e o assassinato de Akhenaton. Transitamos pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata que nos emocionavam, sem que conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava. A China, venerando a Confucius e os seus filósofos, ensinou-nos sabedoria. Entretanto, não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Mandchúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com seus carros de destruição. Atravessamos o deserto com Moisés, como faríamos depois com Esdras, por nobreza de Ciro, para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém, e atacamos os filisteus e outros povos, semeando terror, malzinando, destruindo. Atenas encantou-nos, desde os dias de Anaxágoras, depois com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos em Esparta a hediondez e as lutas incessantes. Acompanhamos Cipião, o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o cartaginês, embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. E contigo, após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina de poder em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Assim, atravessamos a noite medieval, advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância, quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior da ignorância e do abismo da loucura egotista. Mais de uma vez, a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu há pouco, através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de a todos despertarmos em definitivo. Novamente solicitaste o apoio de outros espíritos para a grande transição, que logo mais terá lugar no mundo físico. Permite-nos agora que o embaixador de outra esfera, que estamos aguardando, possa trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que realmente, conscientes, consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos genuflexos e expectantes a teu serviço, de coração e de mente abertos à verdade. Misericórdia de nós, Senhor Jesus. Terminada essa mensagem em oração, nós queremos então colocar aqui o início desse programa. Estamos aqui eu, Leonardo Paixão, com Pedro Honorato, irmão, expositor espírita, companheiro de jornada, de anos, onde eu e ele estivemos juntos também em trabalhos administrativos, no Grupo Espírita Luiz de Gonzaga, alguns anos atrás. E hoje nós estamos falaremos sobre o tema
mediunidade na atualidade sob a visão espírita. E a mediunidade, nós sabemos, ela é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano. Ela é uma faculdade que ela se desenvolve com o despertar moral e intelectual do indivíduo. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, é muito feliz quando ele coloca que toda aquela pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. E essa influência se dá conforme a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, em nossa vida, em suma. E eles, os benfeitores da humanidade, respondem que, de ordinário, são os espíritos que vos dirigem. Não que nós sejamos bonecos nas mãos dos espíritos, não é isso. Mas nós temos a liberdade de escolher a qual influência nós vamos nos submeter, em que sintonia nós estamos. Então, nesse mundo atual de grande correria, de processos intensos da vivência cotidiana, de muitos conflitos, a mediunidade ela está sendo exercida a todo momento, não só na casa espírita. A mediunidade é uma faculdade de 24 horas. Nós estamos falando da mediunidade porque tem uma grande diferença. Mediunidade, esta palavra, que é uma faculdade psíquica, como dizemos anteriormente, que está íncita no ser humano, né? Está dentro de cada ser. E médium é aquele que é meio, é intermediário, que permite o extravasar dessas forças, né? Como nós vemos não só no campo espírita, mas também em religiões de matrizes afro, nas expressões católicas, evangélicas, esotéricas, enfim. Nós temos um mundo de diversidade onde a mediunidade aí está, e onde a gente lembra da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, sobre os dons espirituais. Mas ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito que opera é o mesmo, né? Esse Espírito sendo nosso Senhor Jesus Cristo, tanto quanto podemos também entender que esse Espírito somos nós espíritos, né? Que temos esta mediunidade, esta faculdade psíquica, né? Latente em nós. E lá ele fala que a uns é dado o dom de profetizar, a outros é dado o dom de discernir os espíritos, a outros é dado o dom da cura, a outros é dado o dom das línguas, a outros é dado o dom de interpretar as línguas, mas que um só é o Espírito que distribui esses dons para todos. E aí nós podemos entender melhor que esse Espírito é o Senhor Jesus. Não é, Pedro? A gente vê, boa tarde a todos, boa tarde. A gente vê a mediunidade, de certa forma, vista no nosso dia a dia por pessoas que desconhecem o fenômeno da mediunidade, o fenômeno espírita, podemos dizer, do conhecimento em que nós já conseguimos adquirir através da educação espírita. Mas a gente vê a mediunidade expressada no dia a dia a qualquer pessoa. A gente vê a mediunidade no seu grau mais evolutivo. A gente vê a mediunidade mais ostensiva, né? Em algumas pessoas que na grande verdade desconhecem o que é ser médium ou desconhecem a verdadeira mediunidade, né? Como você mesmo frisou, o médium e a mediunidade, né? Às vezes nós confundimos, né? E às vezes nós somos médium, né? E não atuamos a mediunidade que está sendo oferecida a todos nós. A gente vê a mediunidade, como você mesmo falou, em qualquer outro segmento, né, religioso. Nós estamos falando na visão espírita, porque já adquirimos
esse conhecimento espírita, pelos estudos, pela parte educativa, pelo Pentateuco de Kardec, que nos dá a oportunidade de entendermos melhor o que é mediunidade, o que é ser médium. Muito bom, muito boas colocações, meu irmão. Isso aí. E aí agora vamos colocar também aquela questão aqui aquelas questões de muita gente, né, acaba aí tendo muitos transtornos na vida cotidiana, né? Dores de cabeça, depressões, questões psiquiátricas, né? Procuram psiquiatras, né? Procuram profissionais, psicólogos, ficam ali, alguns até são tidos como esquizofrênicos, que ficam tendo visões, ficam ouvindo vozes, né? É bem interessante isso aí, e a gente precisa estar também colocando que pode ter os problemas psiquiátricos, sim, mas também pode ter o próprio sintoma da mediunidade, né? Isso aí. A mediunidade, não sendo orientada, podemos dizer dessa forma, ela pode trazer prejuízo na parte orgânica, né? Pelo esclarecimento em que nós precisamos ter, né? Necessitamos. E quando eu falo que nós precisamos ter, é pela evolução em que nós já nos encontramos. O esclarecimento evangélico, né, que Jesus nos deixou, faz-nos entender melhor, né, o nosso próprio organismo, né, aquilo que realmente vem do nosso organismo e aquilo que vem da parte espiritual. Nós precisamos entender e ver que a mediunidade, ela não é, não é nada que vem nos causar dano, né? Não é nada de cobrança, não é nada de culpa, podemos dizer, não é nada de punição, ou melhor, podemos dizer, mas é uma oportunidade de você reparar, né, os teus erros, de reparar, né, e da sua forma de evoluir e de auxiliar ao próximo. A gente vê tantos nomes, né, e não podemos citar o nosso querido Chico, né, na sua luta travada para desenvolver a sua mediunidade e fazê-la da melhor forma possível, como o fez. Nós vimos Chico nas suas situações, nas suas condições difíceis, né, as quais passaram em sua vida, mas ele venceu, né, e a gente lembra das palavras de Jesus. Exatamente. E a gente vê as palavras de Jesus, né? No mundo terás aflições, mas eu venci o mundo, e vós também vencerá. Então as nossas dificuldades, né, que nós vamos encontrar, às vezes muito propriamente pela mediunidade, pela responsabilidade que nós já adquirimos de auxiliar o próximo. E quando a gente fala do auxiliar o próximo através da mediunidade, nós estamos auxiliando a nós mesmos. E a gente está fazendo, a gente está atuando, mas de uma forma em que a gente auxilia, mas a gente precisa sempre entender que nós somos muito auxiliados. Com certeza, essa questão do auxílio na mediunidade que você colocou é muito, muito importante. Mas eu gostaria de lembrar, quando se falou dos médicos que estão resgatando, que na verdade a mediunidade não é uma punição, na verdade é uma educação, as palavras do professor Chico Xavier, né? Querido Chico, a alma querida, como dizia um companheiro, né? Que no livro Emmanuel, o 5º livro da Lavra, da psicografia do Chico Xavier, e o primeiro livro que o Espírito Emmanuel psicografou por ele, ele afirma, né, quem são os médiuns em sua generalidade. Aí ele fala assim: os médiuns em sua generalidade são almas que falharam desastradamente em encarnações passadas, muitas vezes caindo dos altos cumes sociais da política, das artes, e que hoje reúnem em torno de si aquelas almas que com eles tombaram por suas influências para que eles possam influenciar para o bem. Então a mediunidade hoje, como diz o espírito Vilão Fernandes, ele coloca que o melhor médium psicofônico é aquele que aconselha para o bem, é aquele que dá uma palavra de otimismo para um desesperado, para um aflito. O maior médium de materialização é aquele que mexe um panelão de sopa ou prepara lanches com pãezinhos, né, cafés, sucos, e distribui àqueles necessitados nas ruas.
com aqueles carentes que buscam assistência nas nossas casas espíritas. O maior médium psicógrafo é aquele que escreve com os exemplos da própria vida, né, o que na doutrina ele conseguiu ter de conhecimento e agora pratica, né? O maior orador é aquele que também vivencia na prática aquilo que fala, aquilo que prega, porque de nada adianta só receber espíritos e pronto, os problemas estão resolvidos, porque muita gente pensa, né? Chega a casa espírita, até no primeiro programa nós colocamos sobre isso, né? Ninguém vai à casa espírita e vai ver médiuns dando chiliques, mas quando chegar à casa espírita com esses sintomas, o primeiro procedimento não é ir logo querendo partir para a reunião de desenvolvimento da mediunidade, ou como mais propriamente colocado nos dias atuais, de educação da mediunidade, né? Porque a mediunidade é um processo mesmo de educação, de autoconhecimento, de autoeducação, de desenvolvimento como pessoa, né? De estar realizando tudo aquilo que nós estamos colocando e que nós também estamos nos esforçando, né? para chegar lá, né? Porque nós estamos aqui falando e ninguém aqui é santinho, não. Senão a gente não estaria aqui justamente para falar e desenvolver algum trabalho que toca profundamente na gente, para a gente, na vivência nossa diária, a gente também exercer, porque todos nós temos os nossos conflitos, temos as nossas dificuldades, todos nós temos lá também os nossos melindres, e a educação da mediunidade faz com que a gente venha perceber isso de forma clara. E a gente vê, já que a gente está falando de mediunidade na atualidade, a gente vê também, já entrando num outro enfoque, como é que você, Pedro, vê a questão dos médiuns nas outras religiões que não tenha o estudo, né, do espiritismo, como nós temos a codificação, né, o estudo das obras básicas. Tem as religiões afro, né, Umbanda, Candomblé, tem as religiões protestantes, chamadas evangélicas atualmente, tem a religião católica, né, nas suas mais variadas, seus mais variados carismas, como eles colocam, né? Renovação carismática, conservadores, modernistas. Então, a gente começa a ver, né, de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa, né, aos companheiros, aos nossos irmãos de outros segmentos religiosos, a questão da mediunidade, né, sem ser totalmente percebido. A gente consegue entender e ver a mediunidade expressada ali em outras religiões, mas a gente precisa ver com muito cuidado e com muito respeito, né, pelo o grau de evolução e de conhecimento de cada um deles. Nós não podemos desprezar o operário, né, aquele que faz a sua fundação. E aí nós podemos dizer e trazer para uma forma prática a fundação de um grande edifício, até chegar aos engenheiros, aos arquitetos, né, que vão mobiliar, que vão mostrar, que vão colocar toda a beleza, né, toda a pureza necessário faz os operários fazer as suas primeiras fundações. E a gente vê esses nossos irmãos abrindo-nos caminho. Não que a doutrina espírita ou os espíritas estão em um grau mais evoluído, né? Mas reconhecemos o conhecimento que nós já conseguimos adquirir, né, nesse intercâmbio com o mundo espiritual. O nosso querer, né, o nosso desejo de conhecer a verdade com mais profundidade. E ao conhecer essa verdade, dai-nos mais responsabilidade, né? E dentro dessa responsabilidade que nós já adquirimos através desse conhecimento, dessa visão, faz que nós respeitemos os nossos irmãos que estão atuando na sua mediunidade, embora não queira citar a mediunidade. Muito interessante isso. Esse dia eu estava assistindo um programa, né, revendo até que eu assisti quando passou, né, no SBT, e De Frente com Gabi, com Marília Gabriela, né, muito bom. E não sei se você chegou a ter conhecimento, né, e eu estava reassistindo no YouTube por esses dias,
e que ele, né, já esteve na cidade de Campos, e lá nós fomos a uma reunião com o nosso cunhado, e lá ele reza o terço, né? E faz o programa lá. Parecia que a gente estava vendo um novo Chico Xavier, né? Porque ele parava de vez em quando e falava assim: fulano, dava o nome completo e dizia: está pedindo oração porque está no purgatório, usando a linguagem católica. E as pessoas começavam a chorar, porque reconheciam que era uma irmã, era uma mãe, era uma filha que já havia partido para o outro lado da vida. E interessante que a Marília Gabriela pergunta assim: mas você, como Chico Xavier, é um médium? Aí ele falou: não, porque eu não me comunico com os mortos. Mas é a escola católica dele, né? E tanto é porque ele só faz esse tipo de reunião quando o bispo da diocese, da região, né, aceita, porque ele tem o aval da igreja para fazer. Mas ele é um médium, sim, né? Ele está ali sendo meio entre as almas daqueles que já se foram. Né? Não teria como ele, sem a mediunidade, ele fazer aquilo. Ele está sendo um meio, um instrumento, né, um intermediário entre aquelas almas. E quando ele fala que vê São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, Santa Joana d'Arc, quando ele fala que vê esses espíritos, quem foram os santos, afinal de contas? Foram almas daqueles homens que já viveram na Terra, almas de mulheres que já viveram na Terra. Né? Então é impossível. Entre aspas só, né, eles estão mortos, mas na verdade seria impossível, né, falar que eles não são mortos. Eles estão mais vivos que nós, né? É bem interessante isso, porque, como se falou, estão sendo aqueles operários, é uma expressão, uma forma de dizer, porque nós também somos, né? Vamos nos colocar aí, nós não podemos jamais nos compararmos àquelas estrelas brilhantes que são o Chico Xavier, o Divaldo Franco, o Raul Teixeira, né? Até um dia o Raul Teixeira perguntaram aí assim: é engraçado, você e o Divaldo Pereira Franco falam tão parecido, tão semelhante, é o mesmo espírito que inspira um e outro? E aí o Raul falou assim: não, nós viemos na verdade da mesma escola, do mundo espiritual, preparados para cá, e a equipe espiritual pode até ser a mesma, mas não quer dizer que seja o mesmo espírito inspirando, né? O mesmo espírito inspirando, como a gente falou na Epístola de Paulo, é o Senhor Jesus. Esse que nos inspira sempre a todos. Mas ele colocou isso, ele falou assim: eu jamais haveria de me achar na posição de um Divaldo Franco, o Raul Teixeira falou, que eu sou um simples pirilampo, que vira e mexe acendo luzes, mas apago. O Divaldo é uma estrela fulgurante que já brilha no céu da espiritualidade. A compreensão e a humildade do Raul diante de quem ele considera um verdadeiro mestre, né, na área da oratória, né? Voltando à mediunidade em outros segmentos religiosos, a gente precisa entender, né, e isso é a minha visão, que eu consigo ver a mediunidade, definir, melhor dizendo, a mediunidade como amor. Se nós que já conseguimos adquirir esse conhecimento espírita, se nós não respeitarmos e não amarmos esses nossos irmãos e tivermos a paciência, né, e a compreensão do não querer, muitas das vezes, ou por não ter ainda a capacidade, não ter o nível ou a condição espiritual de entendimento, nós não seríamos ou não estaríamos exercendo a nossa função de médium, né? Nós não estaríamos. A mediunidade eu consigo definir como amor. Ontem mesmo, um companheiro do Ideal Espírita estava falando, fazendo uma palestra, e ele dizia em um sinal de trânsito, ele queria dar um garoto pedindo dinheiro em um copo, e ele, com o vidro do carro fechado, ele começou a procurar as moedas, mas o sinal abriu. A intolerância dos outros motoristas que estavam atrás não nos permitiram ele procurar as moedas para ofertar aquele garoto. E ele abaixou o vidro do carro e expressou com o olhar que ele gostaria de dar, mas não dava, não deu tempo, não daria tempo. E o garoto surpreendeu com um sorriso e disse: vai com Deus. A gente vê essa mediunidade, mesmo desconhecida por um garoto de um sinal de trânsito pedindo dinheiro,
expressada. Então, a gente, quando vê a mediunidade definida como amor, a gente sabe que dali saiu uma expressão de amor, uma expressão de carinho que contagiou aquele nosso companheiro. Mediunidade é contagiar através do amor. E quando você compreende o seu próximo, quando você compreende aquele que ainda não conseguiu alcançar o que nós já conseguimos e que nós pretendemos ainda alcançar, a gente está expressando amor. Quando nós conseguimos entender isso e aceitar o nosso próximo como ele realmente é e da forma em que ele está trabalhando ou desenvolvendo a sua mediunidade, nós estamos caminhando na mediunidade. Nós precisamos realmente ter essa visão de que cada um tem a sua forma de trabalho. O mais importante é fazer o bem, é expressar a caridade. Essa história é muito interessante, também me lembrou uma outra, né? Que a Joselma Coelho, quando teve que contou a respeito do Chico, né? Também muito bonita essa história desse companheiro, né? É a vivência, né? Não é nem uma história, uma coisa de fundo moral, né? É de fundo moral sim, mas não é uma parábola, não é uma vivência real. E o Chico tem uma história, uma vivência real muito interessante. Ele foi a São Paulo, ele se deslocava à época, não tinha saúde robusta, né? Ia muito a São Paulo e ele lá tinha as pessoas com terno e gravata, andando lá, levando a guitarra pra lá e pra cá. Até que um momento ele estava na calçada, com esse pessoal todos engravatadinhos lá, os doutores e tal, irmãos, divulgando a doutrina, fazendo muito bem. E de repente ele atravessa e tem um gari, né? Que hoje é chamado agente de limpeza, né? E aí ele vai abraçar aquele homem, né? Aquele agente de limpeza. E quando ele volta, como o Chico também tinha a telepatia aflorada e percebia os pensamentos, né? E Chico Xavier não era só médium, né? Chico Xavier também era um sábio, né? Era um profeta, né? É como se tivéssemos aí reencarnado um daqueles profetas do Antigo Testamento em Chico. E ele simplesmente vai falar para os companheiros assim: olha, aquele gari ali, na época era especializado, né? Ele é um espírito de alta envergadura. Se vocês puderem ter a oportunidade de visualizarem como eu visualizei, ele é um espírito que veio das altas esferas para me ajudar, porque ele está aqui em São Paulo, ele sabia que eu iria passar justamente por essa rua, e ele, ao limpar a rua, ele não está limpando só a sujeira do chão, ele está também com amor ao trabalho, limpando os fluidos negativos que as pesadas céleres dos outros deixam com seus pensamentos negativos. Estou com o programa Caminho do Infinito, programa Espírito, para atender as indagações suas, e todos os sábados estamos aqui no canal TVB, no YouTube, com um programa, um tema variado e atual, né, sob a visão espírita, no enfoque espírita. E estamos agora no bloco em que estaremos respondendo as perguntas dos internautas. E vou começar a responder a primeira pergunta. Olá, sou Ailton Siqueira, sou de Itaperuna. Conforme está escrito na Palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Pois é, se a palavra fala isso, como que o Espiritismo fala o contrário? Como quem já se foi pode voltar ou até mesmo se comunicar? Cara, Ailton, veja bem, nós aqui entramos numa questão de exegese, de interpretação das Escrituras, que é algo realmente complexo, porque nós vamos encontrar mesmo na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós iremos sim encontrar na visão humana, tá? Não digo da interpretação mais correta, mas na visão humana nós vamos encontrar várias contradições. Por exemplo, o Senhor me cita Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6.
E eu cito ao Senhor Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, onde Moisés proíbe a consulta aos mortos. Se os mortos não se comunicassem, por que Moisés teria que proibir? Uma proibição só ocorre quando algo tem existência real. Moisés proibiu porque as perguntas estavam muito no campo material. Os judeus traziam em sua cultura, em seus sacerdotes, nas suas vestimentas, duas pedras, assim digamos, chamadas Urim e Tumim. E quando desejavam questionar ao mundo maior, ao plano espiritual, aqueles sacerdotes usavam do jogo dessas pedras, que dependendo de qual caísse, a resposta era sim ou não. E caindo as duas, a resposta era um talvez. Isto é, não havia resposta clara. E nós vamos também entender depois com o Novo Testamento, Jesus no Monte Tabor, quando se materializaram, apareceram junto a Jesus dois considerados mortos que estariam, segundo a palavra do Eclesiastes, entregues ao esquecimento, Moisés e Elias. Estavam Pedro, Tiago e João junto a Jesus, aqueles apóstolos que Jesus chamou para aquele momento, onde Pedro desperta em certo momento, olha e pergunta: Senhor, queres que façamos uma tenda? Uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, ele confuso, sem entender bem aquela situação, aquele momento, até que mostra lá nos evangelhos, no evangelho de Lucas especialmente, que não só Moisés e Elias apareceram, mas conversavam com o Mestre Jesus. Então, como nós entendermos esta palavra de Eclesiastes, se não num sentido mais profundo? Nós temos nas interpretações dos rabinos judeus 4 tipos de lição, 4 tipos de lições. A primeira é a interpretação res, ou remes, que significa uma interpretação mais literal da Bíblia, fazendo analogias, linkando passagens bíblicas e literalmente colocando isto. Nós temos depois uma interpretação Deresh, que é uma interpretação que vai um pouco mais além, que vai interpretar fazendo no jogo que os rabinos na sua tradição chamam de colar de pérolas, pegando passagens várias da Bíblia, vários versículos, e unindo aqueles versículos e dando uma melhor interpretação, até chegarmos ao ponto da interpretação sódia, que é a interpretação mais alta, que é preciso estudo da Kabbalah, que vai muito além daquilo que a gente imagina. E na tradição rabínica eles colocam que há para cada passagem bíblica 70 tipos de interpretações, e se a gente for pegar a simbologia judaica para o número 7, nós vamos entender sempre que há sempre várias interpretações. E por quê? Porque cada um está no seu grau de amadurecimento espiritual, de evolução, para compreender aquela mensagem. E se o irmão está nos perguntando, é porque está buscando também, está buscando entendimento. Agora, nós não estamos aqui para desrespeitarmos qualquer dogma religioso, qualquer crença, qualquer forma de expressão religiosa. Não estamos aqui para isso. Nós estamos num programa espírita, onde nós enfocamos a visão espírita e onde nós não estamos aqui para debatermos. Nós estamos aqui para esclarecer. Allan Kardec foi muito feliz na Revista Espírita de 1958 quando ele coloca que a polêmica é útil. Quando a polêmica é útil, nós devemos sim responder, né? Mas quando a polêmica é inútil, não vai esclarecer ninguém, nós devemos ficar quietos.
E nós temos também que, como nós falamos aqui, os fenômenos da mediunidade, eles são um fato. A todo momento nós estamos vendo pessoas aí ocorrer. Tanto é assim que no Código Internacional de Doenças, F44.3, se não me engano, existe já há anos, tá? A questão do que a ciência reconhece os estados de transe ou possessão por espíritos. Já é reconhecido, isso está no Código Internacional de Doenças pela Organização Mundial de Saúde. E também temos que, por exemplo, o Dr. Raymond Moody Jr., que pesquisou o que se chama de EQMs, experiências de quase morte, onde as pessoas morrem praticamente, veem seus corpos nos hospitais, na mesa de cirurgia, veem o que está acontecendo, ouvem as palavras dos médicos e voltam, se recordam de tudo. Tem um livro do Dr. Raymond Moody Jr. que esclarece muito bem isso. Pessoas não crentes, ateus, agnósticos, que acham que nunca vão alcançar o conhecimento pleno de Deus, espiritualistas, católicos, evangélicos, enfim, muitas pessoas pelo mundo inteiro passando por essa experiência de quase morte. Isso seria uma fantasia. E detalhe, o Dr. Raymond Moody Jr., que pesquisou isso, era metodista, mas ele não se fixou em determinados versículos isolados da Bíblia, muito pelo contrário. Ele se fixou nos versículos e nas passagens e nas pesquisas que fundamentavam a sua própria pesquisa. Possamos ter aí esclarecido o nosso companheiro. E Pedro, aqui nós temos a nossa irmã Solange de Fátima, de São João do Piraí. Ela diz assim: olá, estou estudando a Bíblia através de um irmão da Igreja Adventista. Estou simplesmente amando todos os ensinamentos, mas procuro em todas as religiões uma explicação. Hoje passo por um problema muito difícil em minha vida, mas minha pergunta é a seguinte: na visão espírita, quando a Bíblia fala que Jesus está voltando, o que quer dizer? Você pode falar para essa nossa irmã? Solange de Fátima. Solange, boa tarde. Na grande verdade, Jesus já voltou. E nós vamos ver Jesus, a volta do Cristo, quando ele está lá, os seus discípulos reunidos, e quando a mulher fala que reconheceu Jesus, que viu a Jesus. E quando todos se alegram, e todos festejam a volta do Cristo, porque assim ele o prometera, e quando Tomé coloca em dúvida a volta de Jesus. Então, Tomé indaga se conseguira ver as chagas abertas das mãos, as marcas dos pregos. E, no entanto, quando Tomé coloca dúvida, começa a colocar dúvida nos companheiros, nos discípulos do Cristo, aqui Jesus entra e diz: a paz seja convosco. Bem-aventurados aqueles que crêem sem ver. No entanto, Jesus nos fala que ele voltaria e estaria conosco até o fim dos séculos. E nós precisamos e acreditar que Jesus está entre nós. Temos aqui uma outra pergunta também do Mauro Henrique, de São Pedro da Aldeia. O que acontece com a alma de quem se mata? Perde a alma tem salvação? Bom, caro irmão Mauro, na visão espírita, o que acontece com a alma de quem se mata? Ela com certeza não irá, por sua consciência, por sua, que muitos chamam de coragem, mas na verdade é uma coragem covarde, contraditoriamente falando, de não suportar as provações passadas, os problemas, os desafios que a vida coloca para nós. Então essa alma fica num estado consciencial de culpa, de punição a si própria, e por isso a sua consciência pode levar esta alma ao que nós chamamos de Vale dos Suicidas, mas não exatamente todo suicida vai para aquele vale. Não existe uma regra, uma lei, que a consciência nos leva para onde nós vamos. Então nós vamos ter suicidas, essas almas que vão ficar, digamos aí vulgarmente, as almas penadas, vão estar vagando, vão estar nos seus ambientes familiares, muitas vezes deixando vibrações
pessimistas, de depressão, onde uma pessoa naquela família, de repente, do nada, começa a estar entrando também neste processo, porque percebe, porque mediunicamente tem um potencial psíquico mais expressivo e percebe aquelas vibrações negativas. Agora, quanto à alma se perder, não, a alma não se perde. Nós podemos perder membro do nosso corpo, nós perdemos a vida enquanto corpo físico, enquanto esta personalidade, mas a nossa individualidade, o nosso ser, a centelha divina, a parcela divina que nós somos, isso nós não perdemos, isso não se perde. Porque se Deus é eterno, porque Deus é, filosoficamente falando, Ele não teve começo nem fim, nós não somos eternos, mas somos imortais. Nós tivemos começo, mas não teremos fim. Esta é uma das significâncias da expressão que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque somos imortais. A alma é imortal. E a alma sim tem salvação. Recorramos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Não há aí outra interpretação. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. A alma pode se perder enquanto está numa situação difícil. Como aqui na vida a gente fala que um jovem que partiu para a vida do crime, um jovem perdido, né? Que partiu para a prostituição, um jovem, uma jovem, são jovens perdidos. Mas eles não têm recuperação, muito pelo contrário, eles têm recuperação. E seria infeliz se Deus determinasse, predestinasse uma alma a não ter salvação. Seria algo completamente terrível. E Jesus disse lá no Evangelho, de novo recorrendo ao Senhor Jesus, que pai de bom senso, ao filho lhe pedir um peixe, lhe daria uma cobra? Ao lhe pedir um pão, lhe daria uma pedra? Então nós vamos compreender aí que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Jesus escandalizou os judeus à época porque chamava Deus de Abba. Abba, em hebraico, a tradução correta significa paizinho, papaizinho. Então Jesus, com tamanha intimidade com Deus, escandalizava os judeus. E diziam os fariseus, doutores da lei, quem é este que fala com tanta intimidade com o Senhor, com Deus? Mas ele queria nos mostrar e nos mostrou que Deus é amor, que Deus é o Pai de misericórdia, Ele é justo. A última pergunta então, do Paulo Alberto, do Rio de Janeiro. Gostaria de saber o que a doutrina espírita tem a falar a respeito da clonagem humana, se é a favor ou contra. Olha só, Paulo Alberto, a clonagem humana, ela é possível, porém é muito difícil, porque é muito complexa. O ser humano conseguiu clonar a ovelha Dolly, mas vemos que ela envelheceu rápido, né? E veio a morrer. E o ser humano tem toda a questão de hereditariedade, de ancestralidade. Possível é, mas existe a complexidade. Não importa para a doutrina espírita o meio como o espírito vai reencarnar. A Joana de Ângeles deixa bem claro em livros que ela trata do assunto, como Dias Gloriosos, através do Divaldo Pereira Franco, que seja o ser humano via através de posturas mesológicas, isto é, realizadas em laboratório, com inseminação artificial, com clonagem, seja pelas vias naturais, através do ato sexual entre um homem e uma mulher, o que importa é o espírito reencarnar. É isso que importa. Chico Xavier, nas décadas de 60, 70, se não nos enganamos, ele deixou claro no livro publicado pelo Rafael Américo Ranieri, Chico Xavier, o santo de nossos dias, que ele diz que Chico falou assim: daqui a 400 anos a ciência haverá de criar um útero mecânico, e nesse útero mecânico o espírito irá ali ser concebido tudo direitinho, tudo certinho, e a reencarnação se dará, e com isso as dores do parto que a mulher sente, né, o gerar dentro de si, não será necessário. Aí nós lembramos até da cinematografia, né, do filme Matrix,
e onde um deles estão sendo gerados crianças assim, em úteros mecânicos. É a ficção se antecipando à realidade, que é o que acontece normalmente. Bom, estamos aqui então terminando esse bloco de perguntas do nosso programa e vamos para as considerações finais, deixando nosso irmão Pedro falar mais um pouco a respeito desse tema mediunidade na atualidade sob a visão espírita. Diz aí para nós. Agradecendo a oportunidade de podermos estarmos conversando, interagindo, falando da doutrina espírita, falando de mediunidade, falando da oportunidade de cada um de nós que temos no esclarecimento. Sobre a luz e a visão da doutrina espírita, temos os nossos entendimentos, as nossas pesquisas, as nossas buscas. Nós queremos deixar claro a todos os irmãos de outros segmentos religiosos da nossa visão, do nosso entendimento enquanto amor, enquanto caridade, como assim nos ensina, como consolação que a doutrina espírita nos permite, aprendermos e progredirmos diante disso, deixarmos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito a cada um de vocês, a cada um dos companheiros que mandaram as perguntas e, de certa forma, esperamos que tenhamos esclarecido de alguma forma, de não nos estarmos nos colocando aqui, para um debate, mas sim para o entendimento, o entrosamento, o conhecimento e o respeito que devemos ter a cada um. Isso também é mediunidade. Isso aí, a mediunidade, como o Pedro falou, a mediunidade que ele definiu bem é amor. No fundo é isso. Jesus, que segundo Allan Kardec no livro A Gênese, é o médium de Deus, porque ele não precisava de ser intermediário, porque ele disse, eu e o Pai somos um. A sintonia dele com Deus era tão intensa que o pensamento se ligava imediatamente à esfera divina. E então eu e o Pai somos um significa isso, a sintonia perfeita da mente de Jesus Cristo com a mente de Deus. Daí ele ser chamado médium de Deus. Que nós possamos ter esclarecido, respondido, como disse o Pedro, e que vocês continuem conosco todo sábado no canal TVB, no YouTube, no programa Caminhos do Infinito, com temas da atualidade sobre a visão espírita. Muita paz a todos.